Olá, caríssimos. Nessa aula eu vou continuar falando de movimento browniano. E eu vou construir uma família de movimentos brownianos, exemplos. Mas não é fácil. E para começar, eu vou fazer uma série de construções aqui de uma família de funções. E essas funções vão ter a seguinte propriedade. Elas vão ser cada vez mais compactadas na horizontal, dilatadas na vertical. Eu vou ter uma família de funções. E depois a gente vai fazer somatório com elas para gerar funções que tenham as grandes oscilações na vertical, que são os movimentos brownianos. Essas funções chamam-se wavelets. E a palavra que foi fixada em português é ondaleta. Então é assim. Tem uma função que é a ondaleta mãe. A partir dela eu vou construir uma sequência de outras funções. Daí eu vou pegar o que seria o equivalente às primitivas dessas funções. E isso vai gerar os movimentos brownianos. Então, a ondaleta mãe é essa função aqui. Ela vale 1 com t entre 0,5, constante igual a 1. Não é relevante se aqui é bolinha aberta ou fechada, mas para ser coerente, tem que ter uma definição que faça sentido. Para t entre meio e 1, ela vale menos 1. E vale 0 em qualquer outro pedaço. Esta função a gente chama de ondaleta mãe. A partir dela eu vou gerar outras. Então, agora eu vou construir uma sequência de funções a partir da ondaleta mãe. Então, a função H0, por simplicidade, vai ser a função constante igual a 1, e as demais vão vir desta forma. Para entender essa fórmula, tem que fazer um raciocínio aqui de teoria dos números. Todo número inteiro, ele se escreve como potência de 2 mais 1k, em que esse k está entre 0 e a própria potência de 2. Tem que ser menor que a própria potência de 2, porque se ele fosse igual, ficava 2 elevado a alguma coisa, 2 elevado a mesma coisa, que já era uma potência 2 elevado a essa coisa mais 1. Tipo assim, olha, 18 eu escrevo como 2 à quarta mais 2. 2 à quarta é 16, mais 2 é 18. E esse k está entre 0 e 16. Se eu tiver aqui k igual a 0, dá o 16. K igual a 1 dá o 17. E vai indo até k igual a 15, que dá 31, e k igual a 16, dá 2 à quarta mais 2 à quarta, que é 2 à quinta, e aí cai para o seguinte. Então, todo número inteiro se decompõe dessa forma. Tem um par único, J e K, para escrever isso. Então, eu tenho a ondaleta mãe, H0 igual a 1. Agora eu vou fazer J igual a 0, e aí o K só pode ser 0. Porque o k é maior ou igual que 0 e menor que 2 elevado a j. Se j é 0, 2 elevado a j é 2 elevado a 0, que é 1. Então o k tem que ser maior ou igual que 0, menor que 1, só 0. E que função que eu obtenho aqui? Eu obtenho a função h1. Porque o meu número natural é 2 elevado a 0 mais 0. 2 elevado a 0 é 1. Então eu tenho h1. E h1 é 2 elevado a j sobre 2, 2 elevado a j sobre 2, j é 0, 2 elevado a 0 que é 1, então fica h, 2 elevado a 0 que é 1, t, menos 0. Então a função h1 é a própria ondaleta mãe. Agora, quando eu fizer j igual a 1, eu tenho duas chances. K pode ser 0, ou eu posso ter j igual a 1
e K igual a 1. Vamos ver por quê. Quando J é 1, 2 elevado a J é 2, porque 2 elevado a 1. E aí o K pode ir de 0 até menor que 2, é 0 ou 1. E para J igual a 1, K igual a 0, eu tenho H2. E para J igual a 1, K igual a 1, eu tenho H3. E aí eu vou formando uma sequência de funções. O H2, então vai ser 2 elevado a J sobre 2, o J é 1, 2 elevado a meio, raiz de 2, H, J é 1, 2 elevado a J é 2, 2T, e K é 0, H de 2T. O que acontece com essa H2? Porque eu multipliquei por raiz de 2, eu dilatei na vertical. Ao invés de menos 1 e 1, eu tenho raiz de 2 e menos raiz de 2. Ficou mais dilatado na vertical. E o que esse 2 faz com a horizontal? Ele contrai na horizontal. Porque ele acelera o processo, né? Quando esse t variar de 0 a meio, o 2t vai variar de 0 a 1. Então, tudo que essa função faz entre 0 e 1, o H1, o H2, vai fazer entre 0 e meio. Ele precisa de metade do tempo para fazer o dobro. Então, o gráfico dessa H2, se alguém quiser fazer, vai ser parecido com aquele gráfico, só que dilatado na vertical, não está mais no 1, está no raiz de 2, e mais curtinha a plataforma. E aí vem até o menos raiz de 2. E de 0 a meio, faz tudo o que tem que fazer e fica 0 fora. Então é aquilo que eu comentei. Eu diminuí na horizontal e dilatei na vertical. E essa sequência continua. Quando J é 1 e o K também pode ser 1, eu estou falando do número 3, 2 elevado a 1 mais 1. Então eu tenho H3. E H3 é raiz de 2, porque o J continua sendo 1, então é 2 elevado a meio. H, que é a ondaleta mãe, de 2t menos 1. Então, esse gráfico é exatamente igual a esse, mas o que acontece quando eu subtraio 1? Eu translado de uma unidade para a direita. Quando eu subtraio 1, eu translado uma unidade para a direita. Por que translada para a direita? Porque assim, né? Vamos fazer o valor daquela função. Quanto é que essa função vale num ponto aqui? Ah, vale igual a essa lá atrás, porque eu tiro 1. Quando eu faço aqui t igual a 1, t igual a 1, essa aqui vale a ondaleta no... pegar um outro número. T igual a 2. Então, meu t é 2, mas aí eu vou pegar a ondaleta no 2t, que é 4, menos 3. Eu vou fazer, em relação a essa, transladar de uma unidade. Tá, imagina... Deixa eu mudar um pouquinho a minha frase. Imagina que esse 2t vale 1,5. Se o 2t vale 1,5, quanto que vale essa função? Ela vale tanto quanto esta. Quando o 2t vale 1,5, eu faço h, 1,5 menos 1 é h de meio. Aí eu vou pegar a minha ondaleta, o h, mas lá no meio. Vou andar para trás. Quando aqui eu tiver t igual a 0,75, 2t é 1,5, aí eu subtraio 1 da meio e eu vou fazer o valor da ondaleta não no 0,75, mas no meio. Eu vou para trás para colocar o valor ali em cima. Então, esta daqui, ela tem um gráfico igual a esse, só que deslocado uma unidade para a direita. O que é interessante, também está contraída na horizontal, dilatada na vertical, mas agora ela mudou de suporte. Todas essas funções dessa sequência vão ser assim, elas vão dilatar na vertical e transladar na horizontal.
Não vou ficar escrevendo a sequência inteira, né? Mas no próximo passo eu faria J igual a 2 e poderia ter K igual a 0. Isso me levaria ao H4. J igual a 2, K igual a 1. E isso me levaria ao H5. J igual a 2, K igual a 2. Isso me levaria ao H6. K igual a 2, quando J... na verdade, eu teria 4 funções, né? J igual a 2, K igual a 3, né? J igual a 1, eu tive 2, J igual a 2, eu tenho 4, isso. Então, porque para J igual a 2 eu posso ter 2 elevado a 2, que é 4, e K igual a 0, 2 elevado a 2, que é 4, mais 1, 5, 2 elevado a 2, que é 4, mais 2, 6, e 2 elevado a 2 mais 3, que é 7. E aqui eu teria o H7. E eu vou tendo famílias de funções. O que vai acontecer com essa daqui? Vai dar uma dilatação maior ainda. Vou escrever só o do H4, as outras são transladadas na horizontal. O H4 eu vou ter 2 elevado a J sobre 2, que é 2. Então, dá 2 elevado a 1 dá 2. H, aqui dá 2 elevado a 2, dá 4T, e o K igual a 0. Então, eu dilatei agora de 2, e como eu coloquei o 4, eu contraí mais ainda. Ao invés de precisar de um intervalo 0,1 para fazer tudo, basta um intervalo de 0,1/4. Dilatou e contraiu. E as outras? As outras vão transladar na horizontal. E ela vai indo longe, né? Ela vai percorrer a reta toda, porque quando você faz o H7, vai ser H4T menos 3. Vai transladar lá para a direita, de 3 unidades. E aí você tem uma sequência de funções. Muito bem, essas são as ondaletas mães e suas derivadas. Elas têm uma propriedade interessante, tá? No espaço das funções, elas são ortogonais. Isso é uma coisa que tem uma importância quando a gente estuda espaço de funções. Significa que o produto interno de HI, HJ é 0, sendo que o produto interno é a integral de 0 a 1 de HI vezes HJ ds. Agora eu vou construir uma nova sequência de funções. A partir dessa ondaleta, eu vou construir agora a função delta. A função delta de t é a função dada por 2t, se t está entre 0,5, menos 2t, se t está entre meio e 1, 0 para t menor que 0 ou t maior que 1. Essa regrinha é essencialmente da primitiva, da integral da ondaleta. Observa, quando aqui é 1, ali está dando 2t, na verdade é o dobro da primitiva, tá? A ΔT é o dobro da primitiva. 1 primitiva t, 2t, menos 1 primitiva menos t, 2t, menos 2t, 0, 0. Essa delta aqui é igual 2 vezes a primitiva da ondaleta H. Eu vou introduzir uma primitiva básica, H01, delta 0 de t constantemente 2t. O t mesmo, não precisa pôr o 2 aqui não, pode ser só t. E a sequência delta n de t é dada por uma fórmula daquele tipo.
delta, a mãe, de 2jt menos k, quando o n se escreve 2 elevado a j mais k. Isso. Bom, essa sequência de funções está definida a partir dessa por uma fórmula parecida. É uma coisa que funciona de um jeito muito parecido. Agora tem uma série de teoremas, alguns são muito fáceis de provar, e tem uma questão de gastar uns minutos provando. Um primeiro teorema é que a integral de 0 a t de hn de t dt, melhor dizer u e deixar o t ali, hn de u du, isso aqui é igual ao delta n de t vezes um número. Tá? Não é de se estranhar, né? Eu fiz a primitiva da ondaleta mãe e as outras vieram deslocamentos da primitiva da ondaleta mãe, então é razoável que a primitiva das ondaletas tenha a ver com essas ΔN. E esse coeficiente multiplicativo que está aqui, eu consigo dizer quanto que ele vale. Para o n igual a 0, o lambda 0 é 1, e para n maior que 1, o lambda n é meio vezes uma potência, 2 elevado a menos j sobre 2. Então isso é uma coisa técnica, mas é interessante observar que esse coeficiente aqui tem um expoente negativo. Então quando o j crescer, esse número vai ficar cada vez menor. Tá? Então essa aqui estabelece a relação entre que essas deltas são realmente, de alguma forma, parentes das primitivas. O delta básico é primitivo da ondaleta mãe e os outros delta n são primitivas das outras ondaletas. E agora vem o teorema surpreendente, que é um teorema que diz que como é que eu obtenho movimentos brownianos. Antes desse teorema, deixa eu só comentar também uma outra coisa sobre essas funções, que essas funções têm uma propriedade muito interessante. Elas formam uma base das funções contínuas no seguinte sentido. Olha que teorema interessante. Se uma f de 0,1 em R é contínua, basta isso, uma função contínua, então existe uma única sequência Cn de constantes que vale a seguinte coisa: a função em t é a função em 0 mais a somatória de Cn delta n de t. Isso é de uma riqueza, de uma força dentro do cálculo, né? Isso passa meio desapercebido. Isso não é muito ensinado em curso de cálculo, mas vamos lá. Curso de cálculo você aprende séries de Taylor para representar uma função. As séries de Taylor são séries de potência, então as funções que são obtidas como série de Taylor são funções que têm um monte de propriedades de diferenciabilidade, porque elas são obtidas de séries de potências que são muito confortáveis. São funções analíticas. A gente tem séries de Fourier, que expressa as funções contínuas e que tem coeficientes difíceis de serem calculados.
essas primitivas de ondaletas formam uma base também do espaço das funções contínuas. Dada uma função contínua, tem uma maneira única de representá-la como soma das primitivas de ondaletas mais uma constante e que dá a função. Isso é um resultado assim super forte. Então, olha só, qualquer função contínua pode ser escrita como soma de ondaletas, de primitivas de ondaletas. Isso já é bem forte. E agora eu vou fazer um teorema de existência de movimento browniano, finalmente. Pela primeira vez eu vou dar um exemplo de um movimento browniano. Olha só que teorema bacana. Vamos pegar uma sequência Zn, variáveis aleatórias com distribuição de probabilidade gaussiana com média zero e variância sigma ao quadrado. E variância 1. Sim, são variáveis gaussianas, aquelas básicas. A fórmula original do Gauss dava com uma certa média e uma certa variância. Eu até mostrei que a gente consegue transladar para ficar sempre com média 0 e variância 1. Então são essas as minhas variáveis. Variáveis aleatórias bem básicas, né? Você pode pensar uma família de variáveis aleatórias simples. Agora se constrói uma sequência de variáveis aleatórias contínuas, agora no T. A sequência de variáveis aleatórias que vai valer x de T igual é uma soma com n variando de 0 a infinito daqueles lambda n da variável Zn e o delta n calculado em T. Então, olha, para cada T real, você vai ter isso aqui que é uma constante que depende de n, não depende de T. Esse Zn é uma variável aleatória que depende de n. E esse delta n calculado em T dá um número que depende do T. E esse delta n calculado em T é essa história aqui da primitiva da ondaleta, que são aquelas funções que têm as oscilações todas. Isso está variando em T. Essa sequência é um movimento browniano standard. Browniano standard é aquele que eu defini, com aquelas condições todas que eu coloquei na aula passada. Então, isso aqui converge de forma uniforme, converge bem essa série, e ela é um movimento browniano. Então, exemplos de movimentos brownianos são somatórias de gaussianas perturbadas pelas ondaletas, que fazem aquelas oscilações ocorrerem. Tá? A gente vai ver nas próximas aulas que os movimentos brownianos têm uma importância muito grande e eles vão ser, né, a razão de ser da gente até ter se preocupado com a integral de Ito e as equações diferenciais estocásticas, que eu vou falar nas próximas aulas.